Muito boa noite a todas e todos. Vocês já sabem que eu tenho voz radiofónica e, portanto, falando com a dicção que me é peculiar, queria começar por agradecer a gentileza do convite. Um convite que tive a oportunidade de receber do Carlos Coelho em Bruxelas, no almoço. Quero dizer, a bem da verdade, estava acompanhado por um dirigente da UGT, jovem, e quando dizem que os jovens não entram na vida sindical, eles entram, é preciso serem estimulados para isso, e eu espero que isso aconteça esta noite com todos vós. O Nathaniel, que está aqui sentado, presidente da UGT Vida Real, um jovem que está na casa dos 30 e que mereceu a confiança do Dr. Rui Rio para integrar os órgãos nacionais. E agradecer a todos vós por terem também a paciência de me receber, porque, como dizia o Carlos Coelho, a concertação social não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente e é uma coisa do futuro. Concertar, congeminar esforços para se atingir um objetivo. Se há alguma coisa nós abandonamos ao fim de 44 anos de democracia, foi o pensamento único, a tirania do quero, posso e mando, e temos ainda que afastar o sectarismo. E começaria por dizer que eu sou um homem do povo, sou trabalhador e luto todos os dias por melhores condições de vida para mim, para a minha família e para todos os portugueses. Luta, trabalhadores e povo não é um exclusivo de algumas intervenções neste país. É um exclusivo de todos nós que lutamos todos os dias pelas práticas democráticas. E eu quero começar por aqui porque vocês ouvem todos os dias, apesar de jovens, irreverentes, ambiciosos dentro daquilo que é o pragmatismo da ambição, da generosidade da juventude, mas também, ao mesmo tempo, estarem disponíveis para ouvir, para aprender, para despertar a vossa curiosidade e, acima de tudo, para prepararem a vossa intervenção no futuro, através de um partido político, que neste caso pode ser o PSD, como pode ser o Partido Socialista, como pode ser o CDS, como podem ser os partidos políticos com intervenção e enriquecimento democrático. Eles são a charneira da democracia em Portugal. Nunca se deixaram subjugar ou subverter ao totalitarismo e ao sectarismo. São partidos europeus e pró-europeístas. Estão na NATO. Simpatizam com um conjunto de países entre os quais está os Estados Unidos, a maior economia do mundo. São países que lutam todos os dias por uma Europa mais justa, mais equilibrada, com maior concertação. São partidos e são aqueles que apoiam, mas não dominam, como dizia o Dr. Carlos Coelho, o movimento sindical. Há um partido em Portugal, que é o PCP, que domina e determina a ação da sua central sindical, sua do PCP, é a CGTB. Nós não temos ninguém em comitês centrais nenhuns. O facto de eu ser dirigente nacional do Partido Socialista nunca me inibiu de dizer ao PS, quando está no governo, aquilo que está bem e aquilo que está mal. Aquilo que importa corrigir e aquilo que importa, naturalmente, reivindicar. E se tivermos que ir para formas de luta que impliquem a greve e nunca a banalização da greve, nós estamos nesse caminho. E lembramos que a UGT, quer com governos do PSD, quer com governos de coligação, quer com governos do Partido Socialista, nunca teve medo de greves gerais. Nunca. E dentro da UGT, nós sabemos bem qual é o espírito que reina. É que a UGT foi criada precisamente para combater a unicidade sindical. Ainda hoje somos acusados de divisionistas. Divisionistas porquê? Porque dividimos o movimento sindical ou porque permitimos que a democracia imperasse na atividade do trabalho. Isso é que é divisionismo. Divisionismo por pretendermos ter uma voz, uma expressão própria, uma intervenção muito particular na sociedade portuguesa e europeia, defendendo aqueles que são os valores do humanismo, seja ele cristão ou não. Mas há uma coisa que não esquecemos. É que aquilo que nós hoje temos na Europa e que vivenciamos, o modelo social europeu, está balizado e estribado na doutrina social da Igreja, na encíclica Rerum Novarum de 1891, do Papa Leão XIII, que foi aperfeiçoada ao longo dos anos 40 e 50 pela democracia cristã e pela social-democracia europeia. É aí que a UGT se posiciona. E foi isso que levou dois homens, duas figuras fundamentais da vida do país, que nós homenageamos no nosso Congresso, Mário Soares e Francisco Sá Carneiro, que não tiveram medo do totalitarismo, não tiveram medo do sectarismo, não tiveram medo do pensamento único.
quando Francisco Sá Carneiro faleceu, a 4 de dezembro de 1980, nenhum de vocês era nascido. E, naturalmente, se há alguém que quer participar num partido político, é importante perceber porque é que participa. E é importante ler a história. E ele nunca se resignou a ter no seu país, de novo, uma repetição do que tinha acontecido durante 48 anos, entre 1926 e 1974. E Mário Soares também não. Lutaram por ideais, em muitos casos convergentes e em alguns casos divergentes. Sabiam o que queriam para Portugal e para a nossa democracia. E quando a UGT foi constituída em 1978, depois da Carta Aberta, em 1977, fazemos 40 anos no próximo dia 28 de outubro, foi nesse momento que nós conseguimos aspirar à liberdade, dando aos trabalhadores portugueses a possibilidade de não olharem para um movimento sindical liderado por um partido ortodoxo, que só existe na Europa Ocidental com a força que tem no nosso país, e uma central sindical que é a única da Europa Ocidental, e quando falamos da Europa Ocidental, falamos dos países que compõem a velha Europa Ocidental que fundou a Comunidade Económica Europeia, daqui até à fronteira alemã, até à Inglaterra, até à Áustria, aos países nórdicos, para cá, todos eles. É a única central ortodoxa que nós efetivamente temos em toda a Europa. E daí que muitas vezes, na comunicação social, na opinião pública, se cria um anátema em relação ao posicionamento da UGT. É porque a UGT defende o diálogo social. Dialogar é dialogar com todos. Não é deixar alguns marginalizados. Nós não consideramos nem estes partidos políticos a iniciativa privada uma má coisa para a nossa sociedade. Não existe. Todos têm direito à iniciativa privada. Todos podem legitimamente enriquecer, desde que advenha do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor. Todos, naturalmente, podem progredir e ter a felicidade. Não queremos é ser comandados por ninguém, nem por nenhuma doutrina. A nossa única doutrina é a valorização do fator trabalho. É a liberdade de nos entendermos com os patrões à mesa da concertação social. Patrões e governos. E não somos muleta de governo nenhum. Porque nós, quando estamos na concertação social, naquelas reuniões da CPCS, Comissão Permanente de Concertação Social que vocês veem, nós valorizamos aquele espaço. Valorizamos este espaço em Portugal, como valorizamos na Europa, no Comitê Económico e Social Europeu, como valorizamos na generalidade dos países do mundo que visitamos, com quem temos relações e que importa naturalmente dinamizar e galvanizar. Porque é uma forma de a democracia não estar confinada aos partidos políticos, não estar confinada aos sindicatos, mas estar, sim, aberta à participação, à cidadania de todos os homens e mulheres, sejam eles jovens ou menos jovens. Podemos participar numa democracia representativa? Claro que sim, elegemos os nossos representantes, mas aquela que participa através do diálogo social, através das forças organizadas, seja em associações de empregadores, seja nos sindicatos, é uma forma de liberdade, é uma forma de nos exprimirmos. E quando estou num conjunto de jovens, de um partido que foi charneira do nascimento da democracia em Portugal, depois do 25 de Abril e antes do 25 de Abril, com a ala moderada, liberal, onde o Dr. Francisco Sá Carneiro participava ainda antes de 74, eu quero dizer-vos que a UGT tem 60 sindicatos, tem 20 uniões, duas delas regionais, nos Açores e na Madeira. E o nosso trabalho é apoiar quem trabalha, visitando empresas, falando aos trabalhadores, defendendo a convenção coletiva e a negociação coletiva, procurando conjugar e concertar posições, porque nós não impomos posições, nós não dizemos na concertação social tem que ser assim, ou é isto ou nada. Isto não é negociar, isto não é concertar. Concertar posições é ouvir o que é que os empregadores querem, é perceber o que é que nós desejamos e perceber o que é que o Governo está disponível para conceder a uns e a outros. E isto é tripartismo. E o tripartismo é a fonte da democracia da mais antiga agência das Nações Unidas. A ONU, que nasceu em 1919, certo? Na antiga Sociedade das Nações. E a primeira agência lá dentro criada foi a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tripartida, porque queria sentar à mesa nas suas conferências anuais os patrões, os trabalhadores e os governos. Ainda hoje isso se mantém. Este ano estivemos em Geneve, até fui eu representante, o delegado dos trabalhadores portugueses, na 105ª ou 106ª Conferência Anual da OIT. Para quê? Para discutirmos legislação a nível mundial. De legislação que tem que ser discutida com normas, com regulamentos, com regras, mas também as discutimos a nível europeu, no Comitê Económico e Social. Se não tivéssemos este espaço de diálogo, como é que poderíamos
conceber que muitas das leis na Europa, que muitas diretivas internacionais iriam verter ou ser vertidas para os nossos países a favor dos trabalhadores ou a favor dos empregadores. E já que se fala em partidos e em sindicatos, há uma coisa que às vezes também somos acusados. Temos grandes ligações aos partidos, e são aqueles que são liderados por um partido. A melhor forma de sacudirem a água do capote é dizer que os outros também são. Isso é mentira. Nem o GT, nem o PSD, nem o CDS, nem o Partido Socialista, alguma vez impuseram quaisquer regras, nem ditamos, façam assim. Pois se dissessem, fizéssemos assim, fazíamos ao contrário. Esse é o princípio da liberdade e da nossa autonomia. Acontece que os TSTs, eu sou testemunha, que não sou do Partido Social Democrata, sou militante do PS e nunca o PS impôs aos seus militantes sindicalistas o que quer que fosse das suas normativas internas. Bebemos, naturalmente, de um conjunto de valores e princípios, como dizia o Carlos, que às vezes até nem se distingue entre alguns partidos. Tão convergentes eles são, mas há matérias que, naturalmente, nós em determinados momentos divergimos e por isso é que há vários partidos políticos. E qual é o problema dos sindicatos poderem ter uma boa articulação com os partidos políticos? Olhem para o norte da Europa e vejam a Suécia. O atual primeiro-ministro foi o secretário-geral da LO Suécia. Passou diretamente da LO, que é a nossa confederação sindical amiga da OGT, e passou para primeiro-ministro. Eu não me estou a candidatar, como não me estão a perceber. Se forem à Áustria, o ex-chanceler era funcionário da OGB austríaca e o seu ministro do Trabalho é dirigente e funcionário da OGB austríaca. Qual é o problema? Já parece o António José Seguro, que às vezes também fazia esta pergunta, mas não há problema nenhum. Temos é que saber viver em democracia e não estarmos mancomunados entre partidos e sindicatos. São questões distintas. E, naturalmente, eu sou dirigente do Partido Socialista por uma coisa muito simples. Há um artigo nos estatutos do PS que dá ao coordenador da tendência sindical socialista um lugar nos seus órgãos nacionais. E eu sou o coordenador da tendência sindical socialista. E, portanto, sou inerente. Nem sequer fui eleito em Congresso. Mas não deixo de assumir as minhas responsabilidades enquanto militante do PS desde o dia 1 de fevereiro de 1980. Já lá vai muito tempo. E, portanto, quero dizer-vos que não há problemas em haver uma articulação saudável entre sindicatos e partidos políticos, desde que dessa relação possam sair boas situações para os portugueses. E o que é que são situações para os portugueses? É olhar para esta gente jovem, como todos vós, e perceber que muitos estão na universidade, outros estão no secundário, outros saíram do secundário e vão para a universidade, e há outros que vão sair da universidade e vão para a terra desgraçada que é o mundo do trabalho. E o que nós hoje vivemos e vivenciamos é uma imigração de uma fortíssima geração muito naturalmente qualificada, que nós sabemos, e mesmo que os tentemos recuperar, muitos dos que vão lá para fora já não voltam. Porque há um problema que o nosso país tem, e que é quase estrutural, é o problema dos baixos salários. Quem é o jovem licenciado, quando vai lá para fora, arranja um emprego, e quando tem esse emprego diz, eu posso voltar, mas se tiver um vínculo laboral forte e tiver um bom salário, vou voltar para o meu país para quê? Por saudade, e se volta normalmente os imigrantes ao fim da sua vida ativa. E quando já lá têm filhos, então já não voltam, só vêm cá para as festas do verão. Mas nós temos que continuar a apostar na nossa juventude. E temos que continuar a apostar na nossa juventude cá no nosso país, combatendo a precariedade, dinamizando a negociação coletiva, e a negociação coletiva não é uma palavra estranha para gente que tem 17, 18, 19, 20 anos. Não, nem pode ser. A negociação coletiva é uma fonte de direito. Não são só os tribunais que são fonte de direito. Não é só a Assembleia da República. Não é só a jurisprudência dos tribunais. É também a negociação coletiva, que é um acordo de partes estabelecido livremente entre trabalhadores e empregadores. É uma fonte de direito. Para quê? Para defender aqueles que trabalham na mesma empresa, para evitar a concorrência desleal entre empresas que atuam no mesmo nicho do mercado e, acima de tudo, para defender e proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Combater a precariedade é hoje essencial para o movimento sindical. E nós temos, sim, é verdade, temos uma taxa de sindicalização baixa em Portugal, contrastando com os 60% ou 70% dos nórdicos, ou com os 60% na Alemanha, ou com 40% a 50% à volta disto na Bélgica, onde está assediado o Comitê Económico e Social. Só a CVCSC, que são os católicos belgas, num país mais ou menos da dimensão de Portugal, com cerca de 10 milhões de habitantes, tem 1,5 milhão de filiados. Porquê é que isto acontece? Talvez porque haja outra consciência no centro da Europa de participação política e cívica que nós não temos. Ou porque a nossa mensagem, muitas vezes para aderir a sindicatos ou GT, é destruída e é diluída em discursos sectários e contra o GT. E, portanto, as pessoas, na dúvida, não alinham em nenhuma. Mas também há uma coisa interessante. É que o Partido Socialista
tem muitos militantes sindicais e não são todos da UGT. E o PSD também. Vocês sabiam que há muitos militantes do Partido Social Democrata que são inscritos e sindicalizados em sindicatos da CGTP? Portanto, já perceberam que também há aqui, se calhar, algum paradoxo e algum engano em muitos que estão no partido porque querem a liberdade e querem a justiça social e aquilo que são os valores e princípios que o PSD emana, mas às vezes isto não joga a bota com a perdigota. Como é que nós estamos num partido que representa determinado princípio e, simultaneamente, na vida sindical estamos noutro completamente diferenciado, à esquerda radical, que banalizou as lutas de classe em Portugal e banalizou a greve. Eu não tenho expectativas de vida político-partidária para o futuro, ou pelo menos não tenho grandes expectativas. Mas vim para o movimento sindical porque fui empurrado. E como aqui o nosso ilustre jovem companheiro leu na sua intervenção, eu realmente, o Carlos Coelho nem sabia disto, fui o coordenador, naquela altura não havia presidente, era o coordenador da Juventude Socialista da FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa, entre 88 e 92. E tornei-me um tipo conhecido, falava bem. Entrei para o Banco Espírito Santo nesse ano, em 14 de março de 88. Fui eleito no final de novembro de 88 na FAUL. Já participava na JS em Sacavém, onde morava. E quando nós estamos a trabalhar num banco, setor bancário, com o peso que tinha no movimento sindical em Portugal, sócio do Sindicato dos Bancários de Sevilhas, o maior sindicato português ainda hoje é o maior sindicato do nosso país e é um sindicato fundamental na UGT. Conheci-me do PS e, portanto, os meus sindicalistas socialistas do SBSI começaram-me a puxar. É o que temos que fazer uns para os outros. Eu também puxo alguns, os que posso, e também não vou perguntar se são inscritos no Partido Socialista ou no PSD, nem em partido nenhum. Se me aparecer um jovem dentro de um sindicato que faça 2 ou 3 perguntas, que participe numa assembleia, que vá a uma reunião de trabalho, que esteja num plenário, que se disponibilize para ser delegado sindical, porque é que não há de ser dirigente rapidamente? Nós também temos que nos renovar. Não andamos sempre a pedir a renovação da administração pública e a renovação das empresas e não queremos ir para a reforma cedo. Então, também nos lugares políticos, também tem que haver dirigentes sindicais, e eu contra mim falo, que quando chegar à altura têm que ter a capacidade de abandonar os seus lugares e abrirem a porta às gerações mais jovens. Porque não, senão nunca mais faz a renovação. E queria dizer-vos com todo o à vontade que quando as coisas não vão bem, vão mal. Vocês têm que ter a capacidade e a ambição de perceberem que através do movimento sindical também podem atingir os vossos objetivos de participar na vida política do país. Podem participar no vosso partido. E mesmo aqueles que são independentes, se um dia vierem a militar em qualquer partido, podem perceber que quando entrarem no mercado de trabalho, devem, na minha opinião, quem sou eu, mas dou um conselho, já que cá estou, aconselhá-los a inscreverem-se num sindicato. O sindicato não é uma coisa que lembra ao diabo, não é uma coisa que tenha surgido de forma inorgânica, não. Os sindicatos têm um papel fundamental na construção das democracias e, acima de tudo, por exemplo, na inglesa. Quem criou o Partido Labour, o Partido Trabalhista em Inglaterra, foram os sindicatos. Foi o movimento trabalhista em Inglaterra, por isso se chamam trabalhistas. Não haja confusões. E, portanto, se nós temos condições de criar partidos políticos, até se discute na Europa, muitas vezes, se nós também não devíamos formar um partido político sindical para levarmos as nossas propostas aos governos. E até agora isso foi abandonado. Cada macaco no seu galho. Partidos onde estão, sindicatos onde devem estar. Porque aí sim a população ir-se-ia certamente indignar e confundir onde é que termina a função de um, onde é que começa a função do outro. E, portanto, nestas questões nós temos de ter sempre uma postura reivindicativa, uma postura de retórica, uma troca de impressões. Não estamos sempre de acordo, até porque cada um de nós pode defender coisas diferentes, sem prejuízo de conseguirmos consertar posições. Os patrões defendem o capital, defendem os seus investimentos, defendem as suas empresas. Nós defendemos boas condições de trabalho, bons salários e, naturalmente, negociação coletiva, porque é um conjunto de cláusulas que vos dá o respaldo da vossa decisão de poderem trabalhar numa qualquer empresa, seja em que nível for, seja na administração pública ou seja no setor privado. Sejam quadros altamente qualificados ou sejam quadros com menor qualificação. E olhem muitas vezes para o discurso dos empresários neste país, não é dos políticos, é dos empresários, aqueles que metem lá a massa e que investem, que às vezes também querem trabalho de borla. E quando querem baixar os salários dizem que os portugueses não prestam para trabalhar. É mentira. Não acreditem nessa falácia.
Porque aqueles que dizem isso estão naturalmente a procurar, através dessa falácia e desse sofisma, encontrar outros caminhos para baixar salários e para retirar direitos aos trabalhadores. Os sindicatos estão cá para os defender, mas nunca banalizando determinadas formas de luta. Nós não banalizamos na UGT aquilo que ouvimos todos os dias. Alguns, mas organizações sindicais que, com todo o respeito, pertencem ao movimento sindical, mas que a primeira coisa que fazem quando há uma discordância ou quando não há fumo branco numa reunião, vamos para a greve. Acham que os portugueses aceitam de forma genuína a primeira fornada que há de uma reunião e irmos logo para a greve? Pois a UGT e os seus sindicatos nunca alinharam nisto. E até somos acusados de cobardia. E até muitos afiliados, às vezes, em sindicatos nossos, mudam imediatamente de sindicato. Portanto, já viram que também no movimento sindical não é como ao partidário nem como ao clubístico. Às vezes ali o Sérgio Monte diz, pá, eu nasci no Sporting, estou cá para sofrer, é de morrer sportinguista. Pronto, mas na vida política nem sempre é assim. As pessoas mudam de partidos e também mudam de sindicatos. Precisamente à procura, digo eu, e nos sindicatos é assim, à procura de outros que sirvam de uma forma mais aguerrida os seus direitos. Eu deixo-vos para reflexão, para estudarem, para vocês se calhar não sabem, mas vejam lá qual é o número de convenções coletivas publicadas dos boletins de trabalho e emprego nos últimos anos que a UGT subscreveu e as outras organizações sindicais. Vão ver. Vão ver quantos acordos de concertação social a UGT até hoje subscreveu. Salários mínimos nacionais, higiene e segurança no trabalho, formação profissional, mas muitas outras matérias, alterações ao Código Laboral, e fizemos uma assinatura em que sabíamos que os trabalhadores estavam em perda. Uma central sindical sabia que os trabalhadores estavam em perda, quando subscreveu em fevereiro de 2012 um acordo de concertação com o governo do PSD e do CDS, porque tínhamos em cima da mesa um memorando que, se fosse aplicado, era 100 vezes pior do que aquele acordo. E o que é que nós fizemos? Demos aos portugueses a possibilidade de mitigar, de minimizar aquilo que seria uma invenção, não uma invenção, mas uma imposição da Troika. E nós conseguimos minimizar. O que é que se disse? Que nós tínhamos traído o país, que tínhamos traído os portugueses, lançando a mentira e o opróbrio sobre a UGT. Aquilo que deviam ter feito com sinceridade e com franqueza, como o Carlos Coelho disse que eu acho que sou, eu também acho que sim, e portanto digo aquilo que me vai na alma. E por isso é que não trago nada escrito. É para vos dizer que nós assinamos, precisamente para não afundar o país ainda mais do que aquilo que nos estavam a impor com a Troika. Foi isso que nós fizemos. E fizemos a favor do país. Fizemos-lo com o anterior governo. Sabíamos onde estávamos a assinar. Mas agora queremos a reversão. E também não aceitamos que se diga, acabou-se a austeridade. Não acabou nada. Não acabou completamente. Há coisas hoje que estão no cenário macroeconómico a acontecer, a evoluir. Mas também algumas começaram no anterior governo. E este governo tem também tido a capacidade de ombrear com um conjunto de situações, nomeadamente a favor dos trabalhadores, mas ainda não se conseguiu tudo. E, portanto, a função do movimento sindical e da UGT é pressionar os governos, sejam quais forem os que lá estiverem. Todos têm o dever de acompanhar a governação e todos têm o direito de governar para os portugueses. E os portugueses, essencialmente os que são representados pela UGT, são trabalhadores e trabalhadoras assalariados. São os jovens deste país que precisam de salários. São os jovens deste país que precisam de ser acarinhados. São os velhos deste país que precisam de reformas condignas. São os homens e mulheres deste país que estão na classe média, que naturalmente precisam de uma menor carga fiscal. Essa é a nossa luta todos os dias. Não acreditem sempre naquilo que ouvem. Porque a mulher de César não basta ser séria. É preciso parecer. E nós somos sérios, temos um discurso sério e parecemos efetivamente sérios. Porque o somos de facto. Espero que vocês alinhem sempre pelo diapasão e pela diretriz da seriedade, da franqueza e sejam jovens. Ser jovem é ser generoso, é ser solidário, mas é também estar ao serviço dos seus, da sua geração e do país inteiro, sem exceções e sem deixar ninguém para trás. Votos de bom trabalho.